Você tem consciência que o nosso estado é rico e é maravilhoso, e você tem consciência que você queria surfar em cima de um hype pra ganhar mais nome, pra ganhar mais seguidor e pra na sua próxima... Infraestrutura urbana e migração. Então, bora seguir. Voltando pro que a gente estava conversando antes. Já avisando que isso é um problema que vai acontecer. A gente tem São Paulo e Rio como exemplo. Não vale mais a pena a gente se antecipar, já que a gente já tem esse déficit de mão de obra. Cara, um grande exemplo disso é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade muito grande, muito desenvolvida. Um exemplo, economicamente, né? Economicamente. E olha só, tem a segunda maior favela de Santa Catarina. Não sabia. E Balneário Camboriú não se atentou para também ter locais para o desenvolvimento de empreendimentos mais baratos, para que pessoas que venham de fora não precisam se expor para se colocar dentro de uma favela, entendeu? Por isso que eu quis bater no ponto dos novos bairros que estão sendo criados em Florianópolis, porque já está sendo meio que uma prevenção, uma ajuda da cidade para estruturar e não desenvolver áreas favelizadas. Perfeito. Porque, concordo, Belém tem Belém teve um crescimento muito rápido, entendeu? Muito abrupto, que não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Belém também se encaixa nisso, por isso que tem 57% de favela, entendeu? Pô, velho, você tá mostrando, apoiando o meu projeto aí, cara. Você tá falando que a sua cidade aconteceu exatamente... Você é de Belém, né? Sim, sou de Você Belém. tá falando que a sua cidade aconteceu exatamente isso, eu tô concordando com os déficits que a gente tem em Belém. E, claro, para não acontecer aqui também. Concordo, eu não vim aqui para discordar ou concordar com coisas que você fala. Eu vim colocar o meu ponto de vista. Concordo também que nossos governantes em Belém não respeitam a população. Concordo totalmente com você, entendeu? Só que não vale a pena fazer isso escorrer na população, entendeu? Principalmente sendo de outros estados. Além disso, criar estruturas para receber essa galera que não vem só de lá, eu acho que é muito mais interessante. Eu acho que a criação de um projeto que pode dar uma dificuldade maior da vinda do imigrante, eu acho que isso pode ser um problema. Voltando, eu acho mais interessante desenvolver a cidade para que receba com qualidade, já vendo que isso é um problema que vai acontecer. Daqui a 5, 6, 10 anos, não sei. Olha só, o que eu quero não é arrumar um problema para o migrante, é botar um requisito para o migrante migrar. Por exemplo, quando eu tenho a Carteira Nacional de Habilitação, eu não estou te impedindo de dirigir. Eu estou falando que você tem que ter um requisito para você dirigir, que é ter a CNH, ter a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? Porque eu quero que essa migração, ela aconteça, como eu disse, eu quero que a migração aconteça porque densidade traz crescimento econômico. Porém, eu quero que ela seja feita de maneira ordenada, de maneira planejada. E aí você falou sobre novos espaços para absorver essa população. Perfeito. Lá em Joinville, a gente recentemente aprovou o projeto de Expansão Sul, né? Ou seja, todo o sul de Joinville, que ainda não é uma área urbanizada, ele vai se expandir para áreas industriais, justamente para essa nova leva de imigrantes que vai chegar, para gerar emprego, indústrias vão se instalar lá através de incentivos fiscais, etc. Então, a gente está criando essas áreas, tem políticas habitacionais, né? Muitas políticas habitacionais, como eu disse, aquele financiamento que a gente pegou, que a gente vai contratar da EFD, um dos objetivos é justamente a construção, né, de programas habitacionais. Vai ter uma série aí de novas casas e conjuntos e apartamentos habitacionais onde os migrantes que não têm condição, eles vão poder morar ali. Bora lá, infraestrutura urbana e imigração. E olha eu aqui. De novo. Vamos lá. Como ele estava falando a respeito da cidade de Santa Catarina, que é o nosso assunto, se preparar. Infraestrutura e urbanização. Se vocês já sabem, estão vendo que o crescimento de imigração tá grande e só tende a crescer, você deu até um dado de 2028 acontecer alguma coisa que eu esqueci. Vou falar disso agora. O porquê não realmente se preparar? Cara, não tem mais o que fazer, não tem ré. A mesma coisa do aluguel, não tem ré. Já foi, subiu, não vai mais baixar. A mesma coisa em imigração. Não tem como eu falar, ter pré-requisitos para ter um imigrante, pro migrante descer ou subir. Então, não tem porque não existe, mas eu tô propondo... Mas não tem que ter, mas como assim? Vou ter um requisito. Hoje, para tirar a habilitação, né, você falou, o cara tem que ter 3 contas. Dei um exemplo. Não, só um exemplo, tô usando o que você falou. Um exemplo, caso ser habilitado, para dirigir tem que ter habilitação. Só que não é só ter habilitação, ele tem que pagar 3 contas. O cara que vai descer lá de Manaus, eu jamais queria ter saído de Manaus, se não fosse por conta do tráfico. Se não fosse por conta da insegurança, jamais teria saído. Porque a minha região, a minha cidade tem a melhor culinária, o povo quente que abraça quem chega, entendeu?
a galera, pô, deixei meus amigos lá, cara. Então, tipo assim, eu não queria ter saído. Maravilha. Eu vim por necessidade. Sim. Por necessidade de ter uma segurança. Não tem como eu botar uma trava ali e dizer, mano, você só vai poder chegar em Santa Catarina se tiver tal coisa, ou se fizer tal coisa, ou se for tal coisa. Como você falou, tem que ter um requisito. Não tem como botar requisito, porque o pobre do ribeirinho que mora numa casa de palafita, sabe o que é casa de palafita? Claro. Uhum. Por exemplo, vocês sabem, né? Casa de palafita é aquela casa que tem 2,5 metros de altura sim. ali, que a porta é no chão. Por causa de quê? Ele não quer morar alto. Ou é enchente ou é onça. Ou é enchente ou é onça. Ele mora ali. Ele não quer ficar lá, ele quer ter uma vida boa, ele quer morar no apartamento, ele quer ver aquelas TV zona gigante. Posso falar? Eu quero justamente que esse cara que mora na favela de Palafita, como por exemplo o Nadson lá de Belém, que é o militante que eu disse, que tem medo de falar as coisas que eu falo, porque eles sabem que a família Barbalho tem um monte de pistoleiro e eles realmente ameaçam, né? Então, o ponto que eu quero é que as pessoas que são de Belém, que moram numa favela de Palafita, eles não venham para Santa Catarina morar em outra favela. Eu quero que o setor público catarinense tenha tempo de se organizar e justamente para absorver essa população. É isso que eu quero. Agora vamos falar o porquê que não dá para fazer isso nas condições atuais. Quando a gente vai para Santa Catarina na década de 60 a 80, que foi o primeiro boom de crescimento populacional que a gente teve, a gente estava num momento da economia local e mundial completamente diferente. Na década de 70, por exemplo, o PIB mundial cresceu 130%. Agora, se a gente for pegar desde 94, por exemplo, a gente vai ver que os países do OCDE cresceram 35%. Estados Unidos cresceu um pouco mais de 40%. Os países emergentes cresceram 127%. Sabe quanto que o Brasil cresceu? 18%. Ou seja, porque o nosso país, como eu disse, o Brasil é um lixo. Eu tô falando que o brasileiro é um lixo? Não, eu tô falando que o nosso país está destruído. E justamente pelo nosso país estar destruído, que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer políticas habitacionais. Eu não consigo falar que o Brasil é um lixo. Eu consigo falar que o político é um lixo. Tá bom. O político é um lixo. A gente só tá falando de maneiras diferentes a mesma coisa. Só que é... Vocês não podem. Bora, que eu também quero te dar um espaço para falar, porque a gente ainda não conseguiu finalizar sobre o discurso de ódio que foi gerado. Tá bom. Sempre, vou tentar falar. Cara, eu vou te dar essa oportunidade. Tá bom. Por favor. Vamos lá. Você tem filho? Praticamente. Tá, vamos lá. Digamos que você foi o cenário mudou, tá? Belém se desenvolveu pra cacete. É a cidade com a melhor qualidade de vida do país, ok? E mudou. Tá tendo um fluxo migratório de catarinenses pra Belém, ok? Você tá com seu filho em Belém e aí você tá na UBS. A sua UBS, ela tá com a UBS, ali é a Unidade Básica de Saúde, né? Seu filho, ele tá com febre de 40 graus, né? E aí você tá lá, só que você ganha melhor, porque você é um empresário, você construir sua vida, e aí o catarinense, né? O catarinense, ele chegou e ele passou você na fila. Eu não tô dizendo que você vai ter um preconceito xenofóbico contra ele, mas você consegue entender que esse fato, essa realidade, ela pode gerar sentimentos xenofóbicos, correto? A superlotação a partir da migração. Posso complementar porque o tempo é muito bom. Tá, beleza. Mas só para finalizar o raciocínio, o meu ponto é que se a gente fizer uma migração ordenada e a gente não tiver superlotação dos serviços públicos, do congestionamento, por exemplo, alguma coisa desse tipo, a probabilidade de que esse sentimento xenofóbico que existe em todas as regiões do país, ela diminua, é maior do que ela aumente. Vamos lá, bem rápido. Eu acho que se você tiver uma oportunidade, eu sei que você tem condições de não parar. Eu sei. Não, vamos ser sinceros, cara, tu tem. Um dia que tu tiver essa oportunidade de ir lá, você vai ver que o paraense é um povo acolhedor. Ele nunca vai te tratar dessa forma. Eu te dou minha cara a tapa, irmão. Se tu chegar lá, minha avó vai convidar pra te almoçar na casa dela. Tá ligado? Nós somos esse povo. Então, se você criou isso na sua cabeça, você tem que recriar, ir lá e conhecer. Segundo ponto. Eu tô retratando uma realidade, isso já acontece. Não tem como um cara da favela de Belém do Pará, que não consegue pagar um ônibus, pegar e vir pra cá, mano. Sabe quanto eu gastei pra estar aqui? Sabe quanto meu aluguel é caro, irmão? Então, assim, não tem como tu pegar e falar que uma pessoa que vive na favela de Belém do Pará vem pra cá viver em outra favela. Alguém daqui mora em favela? Aqui? Teu aluguel é caro, né? Teu aluguel, tu paga um ponto mais outro aluguel. Tu também, né? Então, cara, porra, desculpa, eu não consigo entender esse teu ponto. De verdade. Tá dizendo que ninguém que é. Não é questão de ninguém, favela... é uma questão de percentual, porque a gente tá falando aqui que 58% dos migratórios em Santa Catarina vem de Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Eu acho que os paraenses e os nordestinos não equivalem nem a 20%, irmão. Sim. Tá? Sim. Então não tem como a gente pegar esse povo
colocar como a causa da Mas favelização. eu não tô falando eu não tô falando que é isso. Então qual é a solução para a favelização? Tu acha que o projeto de migração é uma solução? Ou um projeto de habitação, um projeto de saneamento Eu já básico? falei isso outras vezes. Tu acha que de repente o projeto de migração não vai ser só mais um custo? Eu já falei isso outras vezes. Caminhos para a solução. Solução para urbanização fracassada. Bom, a gente não pode falar do problema. Pelo menos eu acho que a gente não deveria focar no problema do Pará. Até porque você é um vereador catarinense e a gente está aqui em Santa Catarina hoje. Então a gente tem que entender o problema num contexto completo. Vamos começar pontuando, por exemplo, as favelas que já existem. Como que a gente consegue resolver isso? A gente tem que pegar, por exemplo, voltando naquele assunto da verba, e investir numa assessoria onde a gente vai conseguir regularizar ou então relocar essas pessoas. Aconteceu uma situação no bairro Ulisses Guimarães, onde jogaram milhares de pessoas na rua. Então, assim, esse é o primeiro ponto de tudo. O segundo, essas pessoas que estão à margem da sociedade, a gente pode pegar essas pessoas, por exemplo, e dar um ensino e colocar elas para construírem essas próprias moradias. A gente pode utilizar a verticalização, a gente pode construir coabs e assim fazer um conglomerado de pessoas. A gente consegue recolocar essas pessoas na sociedade, aonde se depender hoje do poder público, elas vão permanecer marginalizadas. Pô, fechou. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu não acho que o controle migratório ele é a única solução para a gente resolver o problema da favelização. É um recurso público que o poder público vai utilizar para isso. Agora, de fato, tem que existir programas habitacionais, assim como existe em Joinville. Joinville, por exemplo, é uma das únicas cidades que conseguiu reduzir a sua favelização de 2010 a 2022, justamente com programas habitacionais e fazendo monitoramento dessas áreas para que elas não cresçam. Isso que você disse aí, que despejaram as pessoas, é simplesmente isso. É um trabalho de monitoramento da SAMA e da CEPROD para que essas áreas que já são de favelas, elas não aumentem. E isso é feito em todos os países desenvolvidos no mundo e que não é feito em outros lugares do Brasil, e por isso que muitas áreas de favela continuam se expandindo. Agora, tem que ter programas habitacionais? Tem que ter programas habitacionais. Só que, de novo, sabe qual que é o tamanho do custo estimado para a gente zerar o déficit habitacional no Brasil nos próximos 10 anos? É quase 2 trilhões de reais. Não existe essa grana. Não existe essa grana porque a gente está em um momento da economia nacional e internacional completamente pífia. A gente cresce pouco, a gente perde capacidade de investimento. Um outro dado aqui, eu trouxe o dado do investimento em relação ao PIB, que na década de 70 era 6% e baixou para 3% hoje. Só que existe um outro dado que é a formação bruta de capital fixo, que é basicamente o quanto você tem de estradas, de cidades, é o capital, a sua infraestrutura mesmo da sua cidade. Quando você volta para a década de 70, você tinha 22% do PIB de formação bruta de capital fixo. Hoje é 16%. Isso deixa evidente que a nossa capacidade de investimento ela é cada vez menor. Ou seja, a gente tem que fazer programa habitacional, conjuntos habitacionais, tudo isso tem que fazer. O problema é que a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer isso. Então eu estou apresentando mais um recurso para o poder público para a gente impedir esse crescimento de favelas. Se a gente ponderar o próprio urbanista que você falou, o Eduard Glazer, ele é um urbanista que ele defende a migração de pessoas. Por quê? Mais pessoas resulta também em mais impostos. Assim como a gente tem mais mão de obra, a gente tem mais pessoa comendo, a gente tem mais pessoa morando, a gente tem mais pessoas se divertindo. Então, a gente pode utilizar dessa mão de obra mais barata, que a gente sabe que é a realidade, a gente não tá aqui para falar o politicamente correto, pra gente conseguir converter tudo isso numa sociedade melhor. Sim, mas foi o que eu disse. Isso gera crescimento econômico, gera aumento de impostos. O problema é que isso não dá tempo suficiente para a administração pública avançar com o serviço público, com a construção de UBSs, com a construção de escolas, com a própria infraestrutura urbana da malha rodoviária, por exemplo. Ela não consegue aumentar a tempo suficiente de absorver esse crescimento populacional. Você utilizou o exemplo da favelização tanto de São Paulo quanto de Rio de Janeiro. Então a gente pode utilizar eles como um exemplo do que não fazer. Já parou para pensar por esse lado? Se a falta de política pública habitacional pecou nesses lados, Santa Catarina tem 2 grandes exemplos do que não fazer. Então, ela hoje eu vejo que está aplicando totalmente pelo lado errado. Mas é isso que eu estou falando. Eu estou falando que justamente houve um fluxo migratório muito grande, ou seja, houve um crescimento populacional muito grande e que o setor público desses estados não conseguiu expandir o serviço público a ponto de absorver toda essa população. Você está concordando comigo? Não, na verdade não. Acho que deu meu tempo.
Sem monólogo agora, hein? Última vez. Vamos lá. Tá. Eu só vou rebater algumas coisas que você falou que o Brasil é um lixo. O Brasil é a nona maior economia do mundo. Em 2023, o PIB cresceu 2,9% acima da média mundial, 2,6%. Você sabe disso, né? Somos o primeiro exportador global de soja, café, açúcar e carne bovina. Produzimos comida a cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? 87% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis, média mundial de 30%, tá? Um dos menores índices de emissão de carbono e tem muitos outros dados. Eu só usei esses dados porque eu acho que a sua fala Brasil é um lixo é muito radical e eu acho que não funciona. Eu acho que eu tenho que ser radical mesmo, sabe por quê? Sabe por quê? Porque mesmo você trazendo todos esses dados, eu não preciso nem trazer outros dados para rebater isso, e eu poderia trazer. Agora, eu tenho certeza que o cara que tá aí me assistindo em casa, ele vai concordar para mim comigo que o Brasil é um lixo. Por exemplo, Talvez. a gente vive num país que tem mais homicídios do que países que estão em guerra, né? Quando a gente tem 45 mil homicídios todos os anos. Mas que país que tu tá comparando? Porque o Brasil, ele tem um território nacional gigantesco. Sim, mas de uma forma ou de outra. Os índices de homicídio... Não, beleza, então vamos pegar só as regiões. Se a gente for pegar as regiões do norte e do nordeste, são as regiões mais inseguras e com as maiores taxas de homicídio. Isso é porque tem uma questão histórica por trás disso, Tem Matheus. questões históricas, tem questões de administração pública, tem várias questões envolvidas e eu não tô Inclusive, negando o nosso isso. tema não é esse, né? Eu só trouxe Mas você esses dados. trouxe esse tema. Pô. Exatamente, porque, como eu disse, a mensagem ela tem que chegar transparente e eficiente para as pessoas. Eu trabalho com comunicação, então eu trouxe esses dados justamente para rebater o que você está falando, exatamente, como e se eu o acho Brasil que eu fosse um tenho lixo. que ser radical mesmo. O Mas Brasil é um lixo e eu acho que o brasileiro que tá vendo esse vídeo aí, ele vai concordar comigo que o Brasil é um lixo, porque Nem todos veja, os brasileiros concordam com você, a gente Matheus. tem que ser radical com um país que tem 45 mil homicídios por ano, a gente tem que ser radical com esse país eu mesmo. discordo com a sua comunicação violenta. A mudança que o país Acho que a sua precisa, comunicação ela tem violenta que não ser funciona. radical. Ela Tá. tem que ser radical. Eu acho que o caminho para equilibrar a oportunidade de região, de verdade, ó, tem um dado aqui que é muito legal, que é o segundo a IPEA em 2024, cada 1 bilhão investido em infraestrutura no Nordeste gera cerca... Finalizando esse bate-papo agora. Bora. Cara, queria voltar num ponto que você falou que realmente o Brasil não tem dinheiro para trabalhar nesses próximos anos a questão habitacional. Mas a gente vai entrar no ponto da lei de imigração. Só que, cara, já pensou... falta de dinheiro ou da lei da imigração? Falta de dinheiro e tu tá usando a lei de imigração como um ajuste mais fácil. Você não concorda comigo? Não é um ajuste mais fácil, é um recurso a mais. É um recurso a apenas. mais. E você já parou pra pensar quanto de dinheiro o Brasil está perdendo com isenção de fiscais de grandes empresas? Muito. Então, de repente, se a gente não unisse... Vamos nos unir e vamos bater nisso? Eu trouxe... Mas eu bato nisso. Então não vale muito mais a pena tu bater nisso do que tu falar... Mas, de novo, a gente tá voltando... Porque a gente vai voltar no início de um debate... Mas a gente tá voltando pra aquilo de antes. Existem vários problemas qual no o nome país. do nosso debate Existem aqui? vários Vamos problemas. olhar aqui. O início do nosso Caminhos para a debate solução, você tá falando? Não tô falando agora. Tô falando do tema da nossa conversa aqui de cima. Você começou falando que a sua fala que Pará é um lixo. Então, tudo que a gente vai conversar em torno de todos esses 7 pontos vão agregar em cima dessa fala. Porque foi a partir dessa fala que aqui eu tô na sua frente, certo? Então, a partir dessa fala, é muito mais fácil a gente ter a consciência de que tem 1000 e outras formas de resolver isso, do que tu pegar e abrir a boca para falar que o Pará é um lixo. Porque a partir do momento que você fala que o Pará é um lixo, eu acredito que você tem consciência que o paraense não é um lixo. Você tem consciência assim que o nosso... eu deixei claro na minha você fala. tem consciência que o nosso estado é rico e é maravilhoso. Sim. E você tem consciência que você queria surfar em cima de um hype para ganhar mais nome, para ganhar mais seguidor e para na tua próxima campanha para deputado você se eleger. Porque é muito fácil tu pegar uma pauta dessa e trabalhar uma campanha em cima. Você viu o hate que existiu? Olha só aqui. Tá isso aqui. Essa aqui foi a imagem que saiu de mim, que eu quero proibir nordestistas e nortistas pra cá. Você acha que isso aqui é mais positivo ou negativo? Ou seja, eu estou disposto a perder a eleição e inclusive até ser preso se possível. Porque eu não duvido que isso aconteça de alguma forma. Agora, o ponto é, eu preciso jogar isso no debate nacional porque é uma pauta importante. Cara, acho que eu acho que a pauta de isenção de impostos fiscais é mais importante que isso. É importantíssimo e a gente fala disso. Vamos falar, quantos milhões estão sendo perdidos? Alguns bilhões, exatamente. Certo? Agora, eu acabei com isso resolvido, tu acha que não ia ajustar na questão habitacional? Acabei de falar. Olha só, na Dilma, o governo Dilma foi o governo que mais deu benefícios fiscais e creditícios para grandes empresas. Chegou a 6% do PIB, tá? Agora, como eu disse aqui para você, pra gente zerar o déficit habitacional é quase 2 trilhões. Mesmo que a gente tire hoje
todos os benefícios fiscais dos grandes empresários, a gente não resolve o problema do déficit habitacional. 30 segundos, me explica por que a lei de imigração vai funcionar mais do que qualquer lei de habitacional. Lei habitacional? Do que programa habitacional? A lei de imigração funciona mais que o programa habitacional. Eu acabei de dizer, eu não estou dizendo pra gente ignorar o programa habitacional. A gente tem que fazer, mas a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer programas habitacionais. Logo, o que eu estou propondo é mais um recurso pro gestor público então, a tua fala poder desde fazer sempre esse foi um crescimento hype ordenado. em cima de um tema para você ganhar visibilidade. Eu acabei de falar, Claro é um que recurso, Mateus. Você é um marqueteiro, parabéns. É um recurso Parabéns, habitacional. Você é um marqueteiro, eu não vou. Parabéns, É um você é um recurso marqueteiro. habitacional. Parabéns. Eu falei, Você vai eu ganhar justamente muitas campanhas dessa forma. eu justamente utilizei o marketing pra gente jogar esse debate a nível nacional, irmão. e a gente Você, podia discutir sobre liberou três... um discurso de ódio, não, porque tem zero na segunda, eu vou falar em cima de ti. É isso que tu faz com todo mundo. Você faz, meu amigo, eu já vi seus debates. Você liberou um discurso de ódio em cima das pessoas. Você em nenhum momento falou pra mim em nenhum momento você falou pra mim em que posição você viu as pessoas que, mano, dividiu o país. Quantos paraenses ficaram falando de Santa Catarina e quantos catarinenses ficaram falando de paraense, meu amigo? Esse foi a grande pergunta que eu te falei. Se tu for no Pará, eu te garanto, irmão, em nenhum momento alguém pode ter visto o teu vídeo, mas em nenhum momento alguém vai te xingar. Nós somos um povo acolhedor, nós vamos te abraçar. Se teu filho tá passando mal numa UPA, tenho certeza que a enfermeira paraense e o pai paraense vai ter totalmente a consciência de ajudar teu filho. Perfeito, então, e assim como... Isso que tu tá falando, eu nunca vou aceitar, sabendo da onde eu venho e sabendo da cultura que a gente tem. Então, antes de você falar do Pará, vá no Pará. E se o problema for passagem, irmão, a gente faz uma coleta e paga uma passagem pra ti lá. Olha só, o Nadson, ele é de Belém do Pará. Ele me parabenizou por eu ter trazido esse tema pro debate. Então vai lá falar porque com olha o só, Nadson, deixa eu falar, posso falar? Você não deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Diversos belenenses vieram me parabenizar justamente por eu ter essa postura agressiva. Sabe por quê? Porque essa postura agressiva fez justamente com que você esteja agora na minha frente debatendo esse tema. Esse tema me possibilitou falar que os governantes do Pará são incompetentes e vagabundos e corruptos. Me permitiu falar de um tema que inclusive a gente nem trouxe aqui, que é um pacto federativo que penaliza estados mais produtivos, e me permitiu falar de um crescimento populacional desordenado. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu terminar. Eu não terminei. Você tá falando que eu não deixo tudo falar. Bem, não, é porque eu sou que nem você, eu não deixo falar mesmo também. Então vamos. Tá ligado? Então vamos aqui, você que tá olhando pra mim nessa câmera, vamos fazer uma coleta, uma vaquinha, pra gente pegar uma grana e ajudar o nosso nosso vereador a conhecer o Pará, a conhecer a nossa cultura. Cara, se quiser fazer isso, eu faço, viu? E antes de falar que o Pará é um lixo, você conhecer o paraense. Você ir no olho do paraense, lá no Ver o Peso, na Pedra do Peixe, que tem a galera trabalhando, falar que o Pará é um lixo. Quero que você fale ali. Olha só. Não, eu posso ir. Beleza, olha só, eu vou fazer. Olha só, realmente, não precisa fazer nenhuma vaquinha. Eu sou vereador, eu ganho bem. O que eu tô dizendo que eu não tenho... Posso falar? Posso falar? Sim, eu vou falar de novo que eu não tenho dinheiro, porque eu tenho meus gastos, eu tenho gasto... Hoje, só esse mês, foi quase 3 mil reais com o processo que eu tive que pagar, então eu não vou ficar entrando nesses temas, que é a minha vida financeira. Posso falar? Agora, o ponto é, vou dar um jeito, beleza? Vou ir pro Belém do Pará, e aí eu vou mostrar a realidade do Pará pra lá. Olha só... Hã? A gente não gosta de falar do Belém e... Não é do, tá? Tá bom, beleza, eu vou... Beleza, ok. Vamos fazer isso? Perfeito. Então fechou, então não eu vou pra pegar lá. Mão, você também não pegou na minha?